Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast, que ainda está sem nome, mas daqui a pouco a gente vai achar um nome para ele. Hoje estamos recebendo aqui ele, o nosso repórter da cidade, o Diego dos Reis. Seja muito bem-vindo, Diego. Eu que agradeço o convite, obrigado pela acolhida, pela recepção, parabéns pelo espaço, viu, Rafaela? Muito legal. Gostou? Gostei. Tô curtindo ainda, porque tem muitos detalhes, né? Tem legal. Bastante, é legal. Diego, conta pra gente, de onde que você veio? Você nasceu aqui em Piraju, você sempre morou aqui? Nasci em São Paulo, vim pra cá, eu acho que eu tinha uns 5 anos, muito pequeno, não me lembro de nada da capital. Vim pra cá com a minha família, sempre moramos no Jardim Jurumirim. Hoje eu resido ali entre o Jardim Europa e o Jardim Ana Cristina, mas tenho uma boa vivência no Jardim Jurumirim. Nasci em São Paulo, vim para cá pequeno com a minha família, me considero pirajuense acima de tudo, porque não tem tantas referências assim de São Paulo, e curto muito a minha cidade, amo Piraju, não pretendo sair daqui tão cedo. É exatamente isso. O que te faz assim, amo Piraju? Primeiro, a qualidade de vida, tenho plena convicção disso, que é uma cidade que fornece um índice de desenvolvimento humano, um IDH muito bom, porque tem natureza, tem o perfil das pessoas, é mais sensível, é mais assim acolhedor, você consegue conversar com as pessoas na rua. Eu sinto isso por conta da minha profissão, eu dependo das pessoas, né? A convivência com as pessoas é a minha matéria-prima para o jornalismo. E, enfim, a tranquilidade, o silêncio, acordar de manhãzinha e ouvir os pássaros antes do trânsito é muito bom. Enfim, é uma série de fatores positivos aí. Nunca que eu imaginava que você ia achar bom, assim, as pessoas receptivas. Pois você tem um jeito de ser tão fechado, muito sério, assim, muito... mas é pura fachada, pura fachada. Eu tenho uma boa capacidade, assim, de me articular com as pessoas, de conversar. Talvez, assim, no primeiro momento passe justamente essa impressão, mas basta a gente tratar de um assunto, colocar alguma pauta ali, eu já desenrolo e... Fico muito assim, disposto mesmo a conversar, trocar ideias com quem quer que seja. Desde uma criança até com uma pessoa idosa. Eu amo essa faculdade humana de trocar ideias, de gastar saliva, como eu costumo dizer. Eu acho muito legal. Eu gosto também de falar pra caramba com o pessoal. Principalmente de pessoa mais estranha mesmo, assim, não pessoa desconhecida pra mim, né? É tão legal, você nem imagina o que acontece na vida da pessoa, de repente a pessoa te conta uma história tão diferente. Olha, eu já arranquei, né, muitas pautas interessantes para o meu trabalho nessas conversas, eu diria que acidentais. Você nem pensou, nem programou ter aquela prosa, aí você consegue trazer um assunto que pode render uma matéria, algum tipo de reportagem. Isso acontece com muita frequência, tanto é que eu ando até com um bloquinho aqui comigo no meu bolso para anotar essas possibilidades de pauta e numa outra oportunidade pensar em elaborar uma reportagem. Então, assim, as suas ideias geralmente vêm das conversas que você tem mesmo com o pessoal. Parte delas, né? São vários os caminhos, né? Há aquelas pautas que são previamente definidas, eu sei o que vai acontecer, já existe uma agenda, enfim, o evento já está programado. São as pautas mais fáceis de serem conduzidas, mas há aquelas acidentais que você, numa simples caminhada na rua, consegue identificar que existe um matagal ao lado de uma unidade de saúde. E aí? Num contexto de dengue, aflorado, enfim. E aí? Eu estava caminhando e vi uma situação como essa. Pode render uma matéria, pode render algum tipo de... A gente está tão acostumado a andar de carro que o carro ele não fornece essa possibilidade da gente ver alguma coisa com mais detalhes. Entende? Até parar para conversar com alguém. A gente está dentro do carro, o carro está em movimento, né? A gente não tem essa... condição tão acessível assim de dar atenção para algo que está acontecendo. Uma caminhada, uma troca de ideia já é mais interessante sobre esse aspecto. Mas nada impede também que numa simples... vou comprar pão, por exemplo. No meio desse trajeto eu me depare com alguma situação que possa render algum tipo de atenção jornalística, vamos colocar assim. Isso acontece com muita frequência. Então, assim, são várias as possibilidades de eu definir uma pauta. Entende? As pessoas me procuram, ou eu procuro o assunto, e também tem um fator que pesa muito no meu dia a dia, e isso eu aprendi a desenvolver com o passar do tempo, Rafaela, que é a memória. Às vezes tem um assunto que está ali engavetado, que há cerca de 1 ano foi objeto de muita polêmica, e aí, como é que está esse assunto hoje?
Foi resolvido? Não foi resolvido? 12 meses já se passaram, e aí? Alguém fez alguma coisa? Então, ter essa memória no jornalismo é fundamental para a gente saber se alguma coisa, por exemplo, um julgamento, olha, um crime que foi registrado há 2 anos, parece-me que o cara está preso ainda, quando que ele vai ser julgado? São coisas que... Nossa, é muito legal, nunca... Pois nunca é. parei pra pensar. Então, assim, eu trabalho com muita agenda, eu trabalho com cronograma para entender, até para não ter, não ficar na mão depois. Se eu ficar dependendo das coisas que vão acontecer, talvez eu não tenha tanta qualidade no meu trabalho. Então, fazer essa articulação com a memória, com a conversa com as pessoas, se ficar sempre à disposição para receber uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, isso é muito importante. Ser acessível acima de tudo, entende? É como se eu fosse um ouvidor da cidade. Estou aqui para recepcionar as demandas 24 horas por dia, não tenho sossego, tá? E eu curto muito isso, eu amo o meu ofício. Não, que legal. Eu fiquei receosa de mandar mensagem. Sério, Rafael? Lógico. Imagina. É verdade. Acho que tem muita gente que vai concordar comigo. Justamente por causa dessa postura, assim. Mas eu lembro que eu trabalhei um dia na rádio, que foi para cobrir férias, né, de uma moça. E ela falou, Rafa... Eu falei, nossa, esse cara trabalha aqui. Uhum. Daí ela falou assim, é o Diego. Eu falei, mas ele é meio, né, ele é meio bravão. Meio carrancudo. É nada, é só o jeito dele. Aí depois fui vendo lá com o pessoal, mas eu fiquei um dia só lá, então não deu pra... Por conta da minha profunda dedicação ao trabalho, talvez eu não consiga assim ser tão amistoso logo de cara, sabe? Porque eu sou objetivo porque meu tempo é muito escasso. Eu tenho que preparar pautas, eu tenho que redigir, eu tenho que fazer edições, eu tenho que pensar no que vai entrar no jornal de amanhã, então minha cabeça fica muito focada e talvez essa dureza, essa coisa muito séria acabe afastando talvez um possível contato, uma possível conversa, mas eu procuro fazer de tudo para quebrar esse estigma, essa imagem, né, que acaba acontecendo. Sorri, né? Tem esse aspecto também, né? Tem isso. Mas sempre que possível eu tô aí aberto. Não, o exemplo disso é aqui, né? O podcast, um espaço bem descontraído. Não, e aí na conversa do WhatsApp eu já vi que era diferente. Eu falava, posso falar de... Pode? Não, claro. do que você quiser. Imagina, sem problema nenhum. Uhum. Aí a gente teve que remarcar. Eu falei pro Alexandre ainda, meu Deus, eu vou ter que remarcar, que medo. Liguei, não, imagina. Até porque eu enfrento esse tipo de situação também, né? De imprevisto. Faz parte do meu dia a dia. Depois que a rádio migrou pro audiovisual, né? Ou seja, agora as pessoas veem quem está do outro lado falando, dando a notícia. Então eu entendo esses imprevistos que são naturais até, porque a gente depende de equipamentos, depende de outras pessoas para viabilizar alguma coisa. Então, perfeitamente compreensível. Está perdoada, Fé. Posso ficar tranquila? Pode. Então... E aí, como é que começou esse gás, assim, essa paixão pelo jornalismo? Pois falar, vou fazer jornalismo. Eu acho interessante mostrar a transição, porque na minha adolescência eu pouco me importava com a minha cidade. Eu só queria curtição, enfim. Estava num outro modo, digamos assim, de existir, de ser. Quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 41 anos. Mente. 41. Me passa esse creme que você passa na pele. Eu nasci em 1983, em São Paulo, tenho 41 anos. Não vou esconder que eu cuido da minha saúde, mas nada de procedimento estético não. São outras coisas que eu acho que são importantes para a gente ter uma boa vida e uma boa relação com a gente, com o nosso corpo, enfim, com a nossa mente. A gente vai entrar nisso daí também. Pode ser. Então, a minha adolescência foi muito marcada pela alienação. Eu me considerava um adolescente muito alienado. Quer dizer, essa leitura eu fiz depois, né? Porque na época a gente pouco se importa com isso. A gente só quer curtição, saber de boemia, enfim, né? Pouco importa a cidade dentro da qual a gente está ali inserido, vivendo e recebendo as consequências disso. Então eu passei por essa fase de completa alienação, pouco me importava. Depois eu me encontrei nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de literatura. Eu me apaixonei pela poesia, eu me apaixonei pela escrita, gostava de fazer redação, gostava de conversar com os professores sobre certos autores, gostava de frequentar a biblioteca. E eu comecei então a escrever com mais frequência, a praticar o exercício mesmo da escrita. E conhecer outros autores, buscar referências. Entrei na música, formei bandas na cidade. Foi mais natural. Pois é, isso. E num segundo momento, também teve um momento muito importante na minha vida, que foi a
a minha participação num grupo que discutia literaturas aqui na cidade. Quero mandar um abraço especial para os meus amigos Rômulo, Isael, Fabiano, Rony, entre outros que passaram pela Sociedade Artística Remanescente, um grupo fechado que discutia poesia, literatura. A gente se encontrava aos finais de semana para compartilhar textos, compartilhar leituras, compartilhar impressões de filmes e por aí vai, né? Infelizmente esse projeto, esse grupo não existe mais. Mas foi muito importante, porque ali a gente podia articular, falar, mexer o maxilar e colocar as nossas ideias para fora. Então, assim, primeiro a literatura, e dentro desse grupo a gente já tratava de questões ligadas à cidade. Olha, aí você tinha quantos anos? Eu acho que... Você estava na escola ainda? Eu estava no ensino médio. 17. Prestes a entrar, prestes a pensar em entrar na faculdade. Nesse momento ainda um pouco caótico de indecisões na minha vida. Então, dentro desse grupo e também dentro de outras rodas de conversa, o assunto política sempre começou a aparecer com muita frequência, né? E eu me coloquei em xeque, né? Eu precisava saber o que estava acontecendo na minha cidade e o assunto, e a política, o dia a dia da minha sociedade começou a me interessar. Passei a frequentar as sessões da Câmara Municipal de Piraju por conta própria, com um caderninho ali de brochura, anotando as informações, entendendo a dinâmica de um legislativo, como é que a coisa funciona, quais são as atribuições de um vereador, e isso por conta própria. Eu comecei a escrever, a redigir, então, textos alusivos àquele trabalho, então, dos vereadores. E mandei um currículo, mandei uma proposta de trabalho para uma empresa de fartura, uma gráfica. Fui contratado, passei a ser repórter do extinto jornal Expresso, que depois passou a ser... Eu usei esse nome para batizar a minha página de notícias. Passei a ser diretor desse jornal. Sempre gostei da imprensa escrita, eu acho interessante essa coisa nostálgica do jornal impresso, mas infelizmente é algo obsoleto. E foi aí que, foi graças ao meu trabalho nesse jornal, o extinto Jornal Expresso, que a minha madrinha jornalística, Tânia Guerra, me levou para a Rádio do Vale, porque ela viu ali um trabalho interessante que poderia ser explorado numa rádio. Até então ela apresentava o jornal regional, hoje eu apresento esse noticiário, de segunda a sexta, mas na época ela era a âncora. Então foi graças a esse trabalho crítico, de muita até articulação com as coisas que estavam acontecendo na cidade, que ela viu que ali tinha um potencial a ser explorado. Então é por isso que eu falo com muita convicção, com muita tranquilidade, que ela é minha madrinha jornalística, porque em primeiro lugar ela confiou no meu trabalho, confiou no meu taco, me deu muita bagagem, muita segurança para conseguir continuar nesse caminho, esse jornalismo mais crítico, mais perto da população, mais perto dos problemas da cidade. E, acima de tudo, ela me mostrou que, Diego, olha, política é funcionário do povo, você não precisa baixar a cabeça para esse pessoal, não. Eu não estou falando aqui de desrespeito, não, viu, Rafaela? Estou falando de entender que política é funcionário do povo e, como tal, ele merece prestar conta do seu serviço e dar uma boa resposta à população. Então essa é uma das máximas que ela deixou assim para mim e que até hoje eu procuro cultivar, mostrar para a população, incentivar também as pessoas que sejam mais ativas nessa sociedade, não sejam tão passivas e tão subalternas à classe política, tá? Que trate o político como seu funcionário acima de tudo. É porque né? De Isso fato que é o difícil, as pessoas não conseguem entender que exatamente a gente isso. Escolheu a democracia, que é o regime político, na minha opinião, mais difícil de todos, porque pressupõe a participação das pessoas no exercício, na tomada de decisão. Só que o cidadão, Rafaela, não tem condições de ficar 24 horas por dia sendo chamado para discutir se aquela rua merece ou não ser capeada, se aquele médico merece ou não ser contratado, enfim. Então a gente terceiriza essa democracia através dos políticos, da figura do político, por meio do voto, enfim, né? E esse político acaba fazendo as designações depois daqueles cargos de confiança para poder exercer essa democracia representativa que a gente escolheu. Nós escolhemos, fizemos essa opção de eleger e de transferir, dar esse cheque em branco para quem está no poder, para nos representar, entendeu? Só que a gente precisa ficar de olho nesse pessoal acima de tudo, porque senão a coisa desanda. Porque de olho já desanda, né? Pois é, mesmo de olho a gente já vê alguns problemas. Então, com os dois olhos, se possível, participando das sessões, ou pelo menos acompanhando a imprensa para não ficar tão alienado, entende? A imprensa está aí justamente para também
traduzir a linguagem política, que não é tão acessível, né? Às vezes as pessoas ficam até cansadas de ouvir termos assim, né? Toda aquela linguagem que é muito própria da classe política, que no meu entendimento, esse formato de trabalho acaba afastando o cidadão do dia a dia político, infelizmente. E a imprensa está aqui para traduzir, vamos colocar assim, toda essa linguagem e torná-la mais acessível, mais palatável para quem está ouvindo ou vendo alguma notícia numa rádio, numa rede social. Em linhas gerais, é essa a trajetória, Rafaela. O jornalismo apareceu como consequência do meu apreço pela leitura, como meu apreço pela literatura e depois como uma consequência também da minha vida cidadã, que eu já cultivava antes mesmo de pensar em ser repórter, entendeu? Quando de fato eu entrei de cabeça mesmo na minha cidade, com os braços abertos, com o peito aberto e com muito interesse em entender como é que as coisas funcionam e como que as coisas podem melhorar, acima de tudo. Você fez o caminho contrário do que hoje em dia é feito. Você primeiro se encheu para depois transbordar pro transbordei, pessoal. Exatamente. Boa análise, viu, Rafael? É isso mesmo. Não o contrário. Mas quando você ia para a Câmara e já fazia esse tipo de... Era um serviço, era um pré-serviço, por mais que você não fosse levar isso para outras pessoas, mas era ali um... ficava para mim, como né? um trabalho. Isso. Só que, quantos anos você tinha mais ou menos? Porque não é normal uma pessoa fazer um Não. Até porque até hoje, né, a Câmara não é frequentada por praticamente ninguém. Né? Somente em situações muito específicas, quando tem algum assunto ali que vai mexer com alguma classe. Né? Mas, do contrário, o dia a dia da Câmara é marcado pela ausência absurda, escancarada de pessoas. Não vai ninguém na Câmara, não vai ninguém nas audiências públicas, enfim. E a imprensa está aí para cumprir esse papel também, né? Porque os vereadores, a classe política precisa ser vigiada, né? Eu entendo dessa forma. E a maioria dos que vão, quando vão, é por um barraco, não para resolver então, como eu disse, algo, por né? conta de algum assunto específico, né? Mas quando o assunto diz respeito, não diz respeito a eles, por exemplo, mas diz respeito a um outro bairro, a uma outra situação, o que a gente vê é o desinteresse, é até a negligência. Não quero saber disso porque não vai me afetar. E eu entendo que não é assim, né? Mas também entendo que as pessoas têm outros compromissos, que chegam cansadas de casa, que às vezes não têm condições de acompanhar, mas há outras formas disso ser feito. Mas, de fato, no início, esse acompanhamento era mais para sanar esse meu interesse de, olha, preciso saber o que está acontecendo na minha cidade, preciso saber quem são esses caras, o que eles fazem, o que eles comem, onde moram, como vivem, enfim. Esse interesse que me fez ir frequentar e fazer essas anotações. Depois eu vi que essa minha rotina poderia ser explorada como um ganha-pão. Então eu mandei para esse meu currículo para essa gráfica, que tinha um jornal na época, né? Aliás, acho que até hoje tem alguns jornais, e eu fui contratado. Passei a ser repórter e, anos depois, passei a condição de diretor desse jornal. E foi ali que tudo começou. Você não passou nem por entrevista. Tipo, nossa, olha o que o menino fez aqui e pronto. Não, eu tive uma conversa com o dono, né, com o responsável, mas foi uma única conversa. Na sequência eu já fui contratado. Porque eu já tinha condições, né, de mostrar, justificar esse meu interesse e a minha forma de trabalhar, que condizia perfeitamente com a linha editorial desse jornal. Foi isso. Foi muito simples, até muito rápido, o que me surpreendeu, né, porque a coisa foi encaminhada de uma tal forma que eu pensei, parece-me que estava tudo combinado, né? Mas não, foi mérito mesmo da minha dedicação. Do esforço. Que até então eu não tinha, não estava atrelado a nada, assim. Era um interesse gratuito. Queria fazer por fazer. Mas depois eu vi que tinha uma possibilidade. Posso viver disso. Posso viver disso. Pode ser o meu ganha-pão, né? Ah, que legal. E quando você resolveu, assim, se formar? Porque você não é formado em jornalismo. Não sou formado em jornalismo. Aí você falou, vou fazer outra coisa. Faculdade. Fazer outra coisa. Olha, eu já pensei em fazer até teologia. Teologia. Mas não com compromisso da batina, tá? Nunca quis ser padre. Você era padre? Não. Apenas por gostar mesmo de estudar as religiões de uma forma geral. Esse fenômeno chamado religião que tanto atrai as pessoas. A humanidade, desde os primórdios. Mas depois eu encontrei a filosofia. Eu me formei em filosofia, sou formado em filosofia, passei 4 anos estudando na UEMP, em Jacarezinho. Nunca pensei também em viver de filosofia. Na época eu conciliava jornalismo com os estudos na faculdade. Não há um ponto de intersecção entre uma coisa e outra, não tem
um ponto de ligação, então eram rotinas muito complicadas, distintas, mas eu fiz, concluí, cheguei a dar aula na rede estadual de ensino, mas não avançou. Eu voltei para o jornalismo. Por que você não quis continuar? Porque eu acho que não tenho plena convicção de que eu não tenho perfil para docência, para ensinar, para preparar uma aula, para lidar com alunos, para lidar com aluno para lidar, pior, né? para lidar com uma sala de aula com perfis assim tão distintos, sabe, com aquela classe que não é homogênea, ela é heterogênea. Você tem alunos que querem aprender e alunos que não querem. E você precisa chegar num ponto de equilíbrio ali naquela sala. Ainda mais numa matéria, Rafaela, convenhamos, que não é tão atrativa assim. Então, nas minhas aulas de filosofia, eu me lembro que eu me deparava com alunos que estavam estudando matemática ou estudando física, porque eram matérias que podiam penalizá-los lá na frente, com uma péssima nota ou até com a retenção desses alunos na escola. Eles poderiam não passar de ano, poderiam ter problemas sérios por conta dessas matérias. E a filosofia sempre foi aquela coisa, né? Mas por que a filosofia passava? Tranquilo. Mentira. Tranquilo. Na minha época, a filosofia não era levada a sério. O que era levado a sério era assim: você já estudou para matemática? Vamos aproveitar a aula do professor de filosofia para estudar física, matemática, química, português, porque são matérias que Mas rede vão pública pesar. Que você deu aula? Rede pública. E era assim? Na minha época era assim, infelizmente. Eu nunca acreditei nesse filosofia, me lembro que era a psicologia também. Tive aula de psicologia no ensino médio. E eram matérias assim, digamos... Psicologia no ensino médio? Eu tive aulas em Braga. Mentira. Em Braga. Tinha a matéria psicologia? Taliba, eu estudei no Ataliba e em Braga. E eu me lembro que enfrentamos aulas assim, de psicologia. Enfrentamos aulas de psicologia, mas assim, e eu sempre vi como aluno, né, como eram marginalizadas, tratadas de escanteio mesmo, sabe? E os alunos estudavam outras disciplinas nessas matérias que não eram tão cobradas assim. Essas matérias ficavam mais no campo da subjetividade, né? Escreva uma redação sobre o que você pensa da vida, sabe? E, enquanto isso, o aluno, preocupadíssimo se ele tinha que decorar uma fórmula para a prova do dia seguinte, muito mais pesado, muito mais complicado para um aluno, né? Mas mesmo assim eu quis me aventurar nessas águas, então pensei, anos depois, vou cursar filosofia, pelo menos para entender alguma coisa, ou entender com mais profundidade, porque eu já tinha uma leitura, uma bagagem muito, muito boa, muito apurada da filosofia, então não foi um choque entrar na faculdade Eu já tinha uma boa bagagem, muita leitura, principalmente da Grécia Antiga, que sempre me interessou. O que mais foi assim, desafiador foi lidar com a licenciatura, com o dar aula, né? O curso que eu fiz, ele é de licenciatura, então foi dar aula de filosofia. Uhum. Ensinar essa matéria tão complexa para um aluno do ensino médio, que é um desafio. E eu enfrentei... E seguir a apostila. Seguir, pois é, essa coisa engessada que deu uma flexibilizada com o passar do tempo, mas na minha época era muito engessada. Você não podia inserir uma outra referência bibliográfica sob pena de a direção falar, olha, o que você está fazendo, né? Você tem que seguir a cartilha do governo, né? Não saia disso. Quero inserir um filme, né? Não pode, você tem que seguir aquilo. Então, uma didática, uma pedagogia muito engessada, né? O que também me fez desistir do curso. Quer dizer, de dar aulas. Você concluiu? A faculdade você concluiu? A faculdade eu concluí. 4 anos. E como é que era? Tipo assim, o que você mais gostava? De discutir. Eu sempre fui uma pessoa crítica, uma pessoa carregada de dúvidas, uma pessoa muito desconfiada, cética em muitas coisas. Então eu procurava o tempo todo estabelecer diálogo com os professores para entender melhor as matérias, colocar o meu ponto de vista, trazer outras referências, outras perspectivas de interpretação para aquele assunto ou para aquele pensador. Então eu gostava de gastar saliva mesmo, de exercer, de mexer o maxilar durante a sala de aula para entender aquela matéria de uma maneira mais crítica. Torcer o assunto, assim, aquela coisa de você coxar o assunto para ver até onde vai, até onde aquele tema, aquela proposta resiste a uma discussão. Entendi. É que filosofia geralmente é mais... A gente pensa assim, o pessoal mais avoado e tal. Tem esse aspecto. Na verdade... É um estigma, sim, concordo com você. Há até humoristas comediógrafos da Grécia Antiga que faziam chacota com esse tipo de coisa. Por que comediógrafos? Comediógrafos. Tinha na época os Qual é a diferença do comediante para o comediante? Não. É que se a gente estudar a história, os
escritores que faziam peças de comédia para o teatro na Grécia Antiga eram chamados de comediógrafos, né? Eles faziam comédias para serem apresentadas ao público. E um deles, chamado Aristófanes, fez uma comédia chamada A Nuvem, que era uma sátira a Sócrates. No entendimento dele, Sócrates vivia num balanço, balançando no ar, né? Refletindo sobre a vida, enfim, perdendo tempo, né? Com assuntos que não tinham relação com a vida prática, com essa vida material, com essa vida nua e crua que nós estamos inseridos. E ele fez essa comédia para criticar pensadores que ficavam muito abstraídos, preocupados com as nuvens, ou melhor, nas nuvens. Então esse estigma sempre persistiu, vai persistir, porque a filosofia... Acho que tá meio chegando... Que bom, porque a filosofia ela precisa descer, sair desse pedestal de algo supostamente abstrato, que não é, e se encontrar com a realidade nua e crua. Isso já aconteceu em diversos momentos da história. Quando, por exemplo, a filosofia resolveu tratar de assuntos políticos, quando ela resolveu colocar o dedo em algumas feridas, entender, por exemplo, por que há tanta desigualdade social no país, por que esse fosso social só aumenta dia após dia, porque à medida que o tempo vai passando, há mais pobres e há mais ricos no país. Enfim, ela tem procurado. Veja só, o Jornal da Cultura, volta e meia tem um filósofo na bancada comentando as notícias. Isso é muito bom, porque também desencastela a figura do pensador. Ele sai da torre de marfim, do topo lá do castelo, desce para a realidade e começa a discutir coisas envolvendo cesta básica, o aumento da cesta básica, a dificuldade para comprarmos itens básicos da nossa alimentação. A filosofia também pode participar dessas discussões, propondo soluções, pelo menos, problematizando as discussões, enriquecendo o debate acima de tudo. Problematizando, mas será que ela não seria mais num sentido de encontrar solução? Nem sempre. Talvez não seja da alçada da filosofia oferecer de bate-pronto uma solução, até porque ela não tem resposta para tudo. Mas a problematização pode ser um meio através do qual um governante, quem está no poder, quem é técnico, quem tem competência para lidar ou para tomar alguma decisão, que saia de uma condição de apatia, de desinteresse em resolver as coisas e execute, que ofereça alguma coisa. Problematização no sentido de, olha, precisamos movimentar esse cenário para que os técnicos, para que alguém que tenha domínio sobre aquele assunto apresente uma solução ou apresente algum tipo de possibilidade de melhorar alguma coisa. Sim, há assuntos sobre os quais a filosofia pode oferecer soluções, mas há outros que escapam da possibilidade da filosofia oferecer uma resposta, mas ela pode participar do debate no sentido de aproximar, talvez, uma coisa da outra e exigir que uma terceira pessoa, uma terceira instância resolva aquilo, entende? Por meio do debate. Então, nem sempre ela vai trazer soluções, mas, no mínimo, ela vai problematizar e apontar caminhos. Uhum. Vai fazer as perguntas certas. Ou, pelo menos, fazer com que haja mais qualidade no debate, que ele não fique tão raso, entende? Que ele desça mais, que ele não seja tão profundo. Não precisamos somente matar a fome do brasileiro, precisamos oferecer conhecimento, entende? Talvez, falo isso com muita naturalidade, não somente discutir problemas fisiológicos, matar a fome, mas oferecer conhecimento, oferecer lazer. Talvez o político não veja dessa forma, né? Mas a filosofia pode permitir que tenhamos uma biblioteca municipal aqui em Piraju mais acessível e não presa num porão, como há anos aqui no município de Piraju. Né? É nesse aspecto que a filosofia pode... Quer dizer, qualquer pessoa nutrida de um pouco mais de amplitude cognitiva pode chegar ao ponto de entender que isso não pode ficar raso, não pode ficar na superfície. A gente pode dar alguns mergulhos, né, em vários assuntos e qualificar o debate. Eu acho que é isso. Por isso que eu acredito que hoje a filosofia está indo para um caminho de sair dessa ideia de pessoas, né, avoados, ou pessoas que não são pessoas aqui comuns e que falam de assuntos comuns. Transitam, vivem, respiram, Exatamente. Precisam se alimentar, Esses dias sentem eu vi dores. Um vídeo da Ana Lúcia Galvão. Uhum. E ela estava falando a respeito da Nova Acrópole? Não, eu vi num podcast mesmo. Tá. Ela falando sobre pessoas, como hoje em dia as pessoas estão assim, tão desligadas de si. Isso.
indo, só indo. E ela falando como a filosofia é importante para você, assim, se descobrir. Isso. Para você se entender, para você se, sabe, se soltar realmente e ver o que você quer para sua vida. Decidir a sua vida, não ser empurrado pela sua vida. Então, eu acho que vai tomar esse rumo. Eu tenho um apreço tremendo, viu, Rafaela, pela escola existencialista, Sartre, Albert Camus, enfim, entre outros, Simone de Beauvoir. O existencialismo parte do pressuposto de que não há uma essência pronta, que nós não nascemos prontos, que há um caminho a ser percorrido, o projeto humano não está pronto ainda, ou seja, essa noção de humanidade não está pronta, definida, mas precisamos persegui-la para que lá na frente tenhamos pessoas, uma sociedade mais harmoniosa, mais bem resolvida, né? Mas o que me satisfaz, o que me deixa assim, muito preso a essa escola é justamente esse pressuposto de que não existe uma essência, não estamos prontos, existe um projeto de humanidade a ser perseguido e que cada um deve ser autor do seu próprio caminho, que não sejamos vítimas de qualquer tipo de alienação. Como eu disse no início, né? Eu era uma pessoa alienada na minha adolescência, eu praticava... Alienado, você quer dizer, tipo assim, a pessoa focada em si e deixando... É uma pessoa assim, nós escolhemos a democracia. Não faz sentido sermos alienados, porque alguém vai tomar atitudes. Exatamente. Então, a alienação ela já conflita com a democracia, o governo que nós escolhemos. Ela também pode nos penalizar, porque na medida em que nós caímos nessa alienação, podemos sofrer sérios prejuízos, com um aumento de imposto, por exemplo, sem que a gente saiba, com alguma decisão que a gente não saiba, porque a gente não participou daquilo. Então, a alienação traz vários prejuízos. Então, acima de tudo, na escola existencialista, sair da alienação, tomar essa vacina contra a alienação e sermos mais protagonistas. Nem sempre seremos protagonistas. Autores da nossa vida, como os coaches falam, né? Nem sempre vai dar certo. Às vezes alguém vai assinar. Mas o máximo de lucidez, o Albert Camus fala isso, o máximo de lucidez nesse caminho é importante para que a gente não se perca. Nem sempre vai dar certo, mas não percamos de vista essa necessidade de estarmos sempre lúcidos, pelo menos atentos, vigilantes com as coisas que acontecem no nosso meio. Porque hoje em dia é difícil a pessoa saber até o que ela quer. Claro, claro. Como que ela vai lutar por algo que outras pessoas, né? Muito difícil isso. E aí você terminou filosofia e continuou a sua vida no jornalismo. Exatamente, eu nunca deixei de lado, até hoje é a minha rotina, respiro isso 24 horas por dia, penso, sonho com notícias. Mentira. Pois é difícil, é difícil. Um workaholic, né, que só pensa em trabalho o tempo todo, capricorniano, né, tem essa pecha, né, de ser uma pessoa muito bitolada em trabalho, a minha esposa fala sobre isso o tempo todo, né, você não desliga, né. Eu passei as minhas férias, agora em dezembro, assistindo jornais desde cedo até a noite, sabe? Meio estranho. Eu gosto, enfim, de ficar por dentro para não ficar alheio às coisas que estão acontecendo. Então, nunca deixei de lado e concluí a faculdade. Cheguei a fazer 2 anos e meio de jornalismo na faculdade do Vale, mas desisti do curso. Por quê? Não estava conseguindo conciliar o meu trabalho que eu já fazia com... Eu estava perdendo reuniões, eu estava perdendo eventos, eu estava perdendo muitas coisas para o jornal que eu até hoje apresento, devido a esse meu compromisso na faculdade. Saía cedo, saía 5h30 da tarde de Piraju para viajar, chegava à noite. E enfrentei muitas dificuldades por conta disso. E também o peso do transporte, Rafael. Até hoje é difícil para um universitário de Piraju fazer frente à mensalidade do transporte, os custos para... Na minha época, de Jacarezinho também era assim. Mensalidade para custear o transporte. E no caso, eu nunca tive problemas com mensalidade da faculdade. Na primeira formação, faculdade estadual, a UEMP. Na segunda, bolsista integral da faculdade do Vale. Mas mesmo assim, foi difícil conciliar o orçamento. Não consegui fazer esse malabarismo a ponto de continuar os estudos. Então foi uma série de problemas que me fez desistir do curso. Mas foi interessante porque pelo menos a parte teórica eu consegui pegar, que é muito legal a história do jornalismo. Você citou, né? Você não é formado, né? Prestigio demais aqui as pessoas que passaram pela formação, mas... teoria.
Também. Mas faculdade, acho que todas as faculdades, sim. né? No início, na grade, né? Você tem ali a parte teórica, que acaba ocupando os primeiros anos, mas depois tem a parte prática que é interessante para quebrar, talvez, no caso do jornalismo, quebrar alguma timidez, quebrar alguma desinibição, fazer com que a pessoa se solte, consiga olhar para uma câmera, consiga ler um teleprompter e por aí vai, né? A gente sabe como que é. E é importante. Mas, no caso, eu fiquei muito encantado com a parte teórica do jornalismo, por saber que grandes nomes do jornalismo mundial nunca passaram pela faculdade de jornalismo, né? William Bonner, né? Âncora do Jornal Nacional, não é jornalista de formação, ele é publicitário, né? Outros aí, grandes nomes que nunca fizeram nenhum tipo de faculdade. Não estou aqui desprezando, tá? Muito pelo contrário, a necessidade do curso é importante. É muito difícil hoje em dia, tudo que fala tem que explicar, né? Isso, para não gerar cortes, né? E isso acabar depondo contra quem falou, né? Uhum. Então que fique bem claro, faça a sua formação, procure conhecimento acima de tudo. É que no meu caso eu tive a parte prática, a minha madrinha jornalística, Tânia Guerra, foi a minha professora. Ela que me conduziu, que tirou as arestas, que me lapidou para essa profissão. Entende? Então eu tive com ela a parte prática. O que eu não tive foi justamente a parte teórica que eu acabei encontrando depois nesses primeiros anos de curso na Faculdade do Vale em Avaré. Então, façam os cursos, se aperfeiçoem, procurem a teoria, procurem a prática, procurem a experiência, procurem conversar com as pessoas, procurem também se identificar com os cursos. Eu sempre vi e ainda vejo pessoas muito perdidas, né? Não sabem o que fazer ou querem seguir modinhas, o que é muito arriscado, porque a pessoa pode acabar desistindo lá na frente e tendo gastos com isso, né? Com isso, gastos com transporte, enfim, e perdendo tempo, né? Que as pessoas se encontrem para que lá na frente, para que desempenhem as funções com muito amor, com muito carinho. A sociedade agradece. Com paixão, né, no que faz. Porque tem muito profissional que está ali porque é legal, porque é status, ou o dinheiro, do salário mesmo. Que tenham compaixão separado, que exerçam isso com paixão e que também com paixão junto, que é entender o outro, ser sensível para com o outro. Isso é muito importante, faz diferença. Eu acho também. Até eu ia me formar, eu ia fazer faculdade de Direito. Direito, eu invocada. Porque eu estava fazendo estágio no fórum aqui de Piraju. Tá. E eu amei. Nossa, pessoal, um beijo pessoal do fórum, eles são assim uma graça. E aí, quando eu comecei a frequentar ali a biblioteca, que é pertinho ali, né? Uhum. Eu via que eu não lia livro de direito. Eu ia nos livros de administração. E era só administração. E eu amo até hoje livro de administração. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer administração. Porque não pode fazer administração, né? Administração é coisa de quem não sabe o que quer, não sei o quê, parará. É o que sobrou? É o que sobrou, o que deu pra fazer. Uhum. E aí, no fim, eu fiz administração, porque eu queria fazer. Eu gosto muito de filosofia também. Uhum. Fiquei meio assim e vi que tinha uma matéria de filosofia dentro do curso de administração. Eu falei, pronto, é aqui que eu vou ficar. Aí tinha aqui em Piraju também, e aí fiz administração. Por conta da biblioteca, porque senão é exatamente isso que você falou. Eu ia fazer o curso errado. Eu ia começar o curso totalmente errado. Que bom que você teve essa percepção. E que a biblioteca também foi fundamental, né? Eu devo muito à Biblioteca Municipal de Piraju, porque numa época em que eu não tinha ainda definido o que eu iria fazer, academicamente falando, a biblioteca foi muito importante, porque ali eu pude encontrar uma diversidade de possibilidades, sabe? Eu lia muita coisa mesmo, fazia anotações por conta própria, sabe? Mas acabei definindo a filosofia como algo a ser perseguido mais tarde. Mas tudo começou na Biblioteca Municipal de Piraju, que para mim teve um papel muito importante na minha formação. Para mim me ajudou muito também, a biblioteca, a daqui. Quero agradecer a Cristina. A Cristina deve se lembrar das minhas idas à Biblioteca Municipal. Eu sempre tirava dúvidas com ela, sempre me orientava, me acolhia. A Cristina, que durante anos foi a bibliotecária municipal de Piraju, uma pessoa muito competente que deixou o seu legado nesse setor aqui do município. Quando eu ia, eu não sei quem era que tomava conta lá. Não lembro, não. Mas provavelmente não era essa Cristina, porque era sempre um moço que me atendia e uma outra, 2 senhorinhas que ficavam lá.
Na minha época era a Cristina, que levava aquilo lá nas costas, sabe? Uma pessoa com muita preocupação com a manutenção dos livros, com a manutenção de um ambiente sadio, com a acolhida também dos estudantes, que naquela época frequentavam mais do que hoje, né? Naquela época tinha mais ação, mais vida, né, naquele espaço. Hoje, infelizmente, aquilo lá virou, na minha opinião, um depósito de livros, um depósito de doações que são feitas, um espaço até claustrofóbico, porque é muito apertado, sabe? É difícil até transitar naquele local, fazer uma pesquisa mais adequada, porque os corredores são muito estreitos. Que fica aí um alerta para a administração que veja isso com mais cuidado, porque os livros precisam estar disponíveis de uma forma mais acessível. Ainda mais numa época como essa que a gente vive. Isso, é. Eu fiz o meu TCC lá também. E realmente é isso que você falou, é muito pequeno, não tem espaço para você fazer, assim, você tem que se virar. Isso. Mas, enfim. E como é que era o seu dia a dia lá na faculdade? Tipo assim, o pessoal, a turma de filosofia. Exatamente. Você encontra cabeças distintas, né? Cabeças mais voltadas ao estudo, cabeças mais ainda até perdidas, ou até pessoas querendo, no caso do curso de filosofia, eu acho que isso também ocorre em outros cursos, psicologia, por exemplo, de pessoas que querem se encontrar de alguma forma, que querem respostas para si. Talvez elas não queiram o curso, dar a aula, né? Estudar tudo aquilo que o curso oferece. Talvez elas estejam atrás de algumas respostas, de algumas informações, para que elas se sintam melhores ou consigam ter uma outra perspectiva ou até reforçar aquilo que elas já acreditam, algumas convicções, entende? E eu vi isso com muita ênfase no curso de filosofia. Mas também vi pessoas ali que depois se dedicaram, que seguiram avante, fizeram mestrado, não sei se chegaram até o doutorado, mas que seguiram esse caminho acadêmico com muita objetividade, pessoas que encararam a docência com seriedade, com profissionalismo, até hoje estão nas escolas, ministrando aulas. Não foi o meu caso, né? Então, assim, de tudo um pouco. Um público bem distinto, mas muito interessante, sabe? Até professores também com cabeças distintas. E eu me lembro que no primeiro ano de curso, nos primeiros meses, eu fiz um manifesto, eu protocolei um manifesto na reitoria, porque como eu entrei lá com uma certa bagagem, com muita leitura, eu vi que alguns professores estavam deturpando, né, o pensamento, a filosofia de alguns nomes. Eu fiquei preocupado com aquilo, né? Então eu me lembro que eu fiz um manifesto exigindo que os professores respeitassem mais os pensadores que não, assim, há preferências. Eu me identifico com um e não com o outro. Só que num curso de formação de professor, quem está à frente das aulas, quem está à frente dessa formação, não pode ser preconceituoso com correntes filosóficas, com correntes pedagógicas. Ele precisa oferecer tudo aquilo. Ele não pode praticar ofensas até. Então eu me lembro que eu fiquei incomodado com um determinado professor lá que falou abertamente que ele foi muito incisivo ao dizer que Friedrich Nietzsche, né, filósofo do século XIX, não merecia tanta atenção porque morreu louco, né? Como se para ser alguém você precisa obrigatoriamente apresentar um atestado de sanidade mental e também comprovar que você foi saudável mentalmente até o final da vida, né? A gente não faz esse estudo antes de encarar um leitor, um autor. A gente se preocupa com o que ele deixou, com o legado dele. Enquanto ele está escrevendo, ele não estiver louco, tudo bem. Exatamente. Então, assim, ninguém faz essa análise. Vamos primeiro fazer um rastreio, um monitoramento da mentalidade dessa pessoa para ver se ela morreu ou não sadia, né? Enfim, e eu notei isso. Nesse caso, foi um desrespeito ao legado dele e um foco à biografia, à parte pessoal desse pensador que eu citei há pouco. Enfim, eu fiz uma compilação daquilo que eu julguei como insatisfatório no curso, nesses primeiros meses, e protocolei. Foi a minha primeira ação ali. Mas foi uma espécie de, não sei, ciúmes, talvez, de que, olha, estão falando mal da filosofia, né?
A filosofia como um ambiente, uma espécie de torre de Babel, vamos colocar assim. Cada um com a sua linguagem, cada um com o seu jeito de falar, às vezes com muito desentendimento, não existe ali consenso. Acho que, não, é isso mesmo, isso é fato. Não existe consenso na ciência, não existe consenso na filosofia. O charme dessas coisas todas aí, Rafaela, é justamente a divergência. Né? Não há uma linguagem só, todo mundo falando a mesma coisa. Então o charme da psicologia, o charme da psicanálise, da ciência como um todo, é justamente as possibilidades de encontrarmos correntes distintas, explicações variadas para o mesmo problema. E num curso de filosofia você precisa ser neutro, o professor, o formador precisa ser neutro, porque ele está lidando ali com futuros professores que vão ter que ensinar Nietzsche, vão ter que ensinar Santo Agostinho, só para citar duas correntes opostas, com neutralidade, sem defender um em detrimento do outro, com muita naturalidade. O aluno do ensino médio vai ter que dar conta do pensador que é ateu e do pensador que é religioso, do pensador que defende o criacionismo e do outro que defende o darwinismo ou a evolução das espécies. Paciência, é assim que se formam professores capazes de dar conta de tudo. E lá na frente, se o aluno quiser se ancorar em determinada corrente, ele que o faça através de uma tese de doutorado, aí sim ele vai dizer o que ele curte por si. Não ser induzido. Mas na formação, no ato de ensinar, não pode ter preconceito. Ele precisa dar conta de tudo, de uma forma muito horizontal, sem ser advogado de um e acusador de outro. Entendo. Hoje em dia é exatamente o que a gente vive em tudo, né? Acho que todo mundo quer, além de ter a razão, quer que o outro concorde com ele. Também pois é. Esse que é o difícil. Sim, sim. A gente, na conversa, eu percebo que a gente quer catequizar o outro, né? Fazer com que o outro assuma tudo aquilo que a gente julga como certo, né? E às vezes nem ouve, nem sequer entende as considerações do outro. O que ele está pensando de fato? Quais são os argumentos dele? Quais são as leituras dele? De onde ele tirou isso? Quais são as referências? Eu acho que isso é um problema, é um desafio também na comunicação atual. Exatamente. Eu acho difícil também, porque eu às vezes me pego fazendo isso, querendo... Não é que eu quero ouvir o lado do outro, eu quero que o outro tenha o mesmo lado que o meu. Isso. Eu quero apoiadores, aliados, para formar o meu time, aqui o meu exército, né? E todo mundo vai pensar igual. Não. E no fim, se isso realmente acontece, você acaba até perdendo respeito pela pessoa. Isso. Né, que está concordando ali com tudo que você E às vezes diz. pode ser tão agregador você descobrir uma outra possibilidade de ver a vida, sabe? De uma outra referência, ser aberto a uma outra chance de encarar um fato, um acontecimento, uma crença, sabe? Eu me permito a agir dessa forma com os outros, sabe? Dar uma oportunidade para... E aí, conte a sua história, o que você tem a dizer, o que você pensa sobre isso, quais são as suas convicções. E eu fico muito satisfeito quando vejo as pessoas bem resolvidas com aquilo que acreditam, sabe? Eu acho bom também. Não quando a pessoa está seguindo um discurso que ela viu em algum lugar. Se ela está confusa em alguma crença, em alguma coisa, aí já fica um pouco complicado, né? Mas eu fico assim admirado quando me deparo com pessoas que estão tranquilas, estão saudáveis, não estão incomodando ninguém, estão sendo éticas naquilo que acreditam, sabe? E não existe confusão, não existe instabilidade, sabe? Isso é muito legal, eu respeito, valorizo demais. Como eu disse, eu tenho um pensamento que é distinto da minha mãe, por exemplo. Minha mãe acredita em outras coisas e eu não acredito em tudo aquilo que ela acredita, mas não quero que ela venha para o meu time. Porque eu sei que ela lida muito bem com as coisas que ela julga verdadeiras, certas, corretas, enfim. E a gente se dá muito bem. É só um exemplo bem, bem pessoal que responde por tudo aquilo que eu procuro viver. É entender o outro, acima de tudo. Ouvir. E assim, agora a gente já está meio que encaminhando aí para o fim. Vamos lá. Mas tem tanta coisa que eu ainda queria colocar. Por exemplo... Você me disse que você é vegano. Isso, há mais de 15 anos. Há 15 anos? Há mais de 15 anos. Eu passei pelo vegetarianismo, vi que a coisa estava um pouco... vegetariano.
É diferente, né? É diferente. Eu passei pelo vegetarianismo, acho que durante cerca de 2 anos. Vi que a coisa estava um pouco incompleta, porque o vegetariano se preocupa somente em não comer carnes, né? E eu queria algo a mais. Eu queria uma coisa, não uma dieta, né? Mas uma corrente, uma ética que me permitisse ver os animais de forma horizontal, sem hierarquias, sem aquele triângulo que a gente aprende na escola, né? Aquela cadeia alimentar, de uma forma muito amiga, acima de tudo, né? Entender que todos os seres vivos, acima de tudo, merecem viver e nós não temos nenhuma autoridade sobre a vida dos animais. E foi após essa leitura, essa reflexão, que eu acabei abraçando o veganismo de forma assim, ó, apaixonada, sem recaídas, sem nenhum tipo de problema de saúde. Procuro dizer que eu sou a ovelha verde da família, porque eu não tenho nenhum familiar vegano, não tenho nenhum amigo vegano. Eu nunca conheci um vegano, eu não tenho nenhuma referência aqui no meu dia a dia de alguém vegano, sabe? Claro, uma pessoa que tentou ser, mas que não conseguiu, sim, sempre tem, né? Mas pessoas que de fato vivem, que respiram, que fazem leituras a respeito dessa corrente ética chamada veganismo, que vai além de uma mera dieta, não tem nada a ver com isso. Eu não conheço ninguém. Tem ninguém no seu convívio que seja. Não. E o pessoal não fica, nossa, olha, você não come, tá no churrasco, sim. O Diego não come isso aqui. Essa já é uma página virada na minha vida. No início, isso sim era uma coisa muito, muito presente, né? O que você vai comer? Você tá aqui, o que você vai comer? Abobrinha. Mas até hoje eu não vou para esses lugares, eu não vou para uma confraternização com o objetivo de comer, porque eu me alimento antes de ir. Eu aprendi a sobreviver de alguma forma por conta disso mesmo. Olha, há uma possibilidade gigantesca de eu não encontrar nada vegano em determinado lugar. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou comer antes. Então, o máximo que você pode encontrar é uma salada de alface. Eu vou comer antes e chegar lá e só tomar uma taça de vinho, já tá bom, entende? Ou alguma outra coisa, algum petisco que seja que não tenha nenhum elemento de origem animal. Então eu aprendi a tomar algumas atitudes, a adotar algumas estratégias. Não. O vegano, não. O vegetariano até consome, né? Já está na dieta do vegetariano o consumo de ovos. Ao passo que o vegano não. Ele se recusa, né, de forma muito clara, muito bem embasada, a não consumir nada de origem animal. E vai além da dieta, como eu disse, vai além da alimentação. Isso tem a ver com vestuário, nada que tenha couro. Isso tem a ver com não estar e não apoiar eventos que exploram animais. Então, sou contra rodeio, sou contra a prova de laço, sou contra eventos que exploram animais, até porque existe na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, um artigo lá que estabelece que nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. Isso foi pensado lá atrás e está na declaração. Bem, então vai além da dieta, Rafaela, tem a ver com uma visão de mundo mesmo. Nós, seres humanos, não temos nenhuma autoridade sobre a vida de ninguém, nem de outro da mesma espécie e nem de outras espécies. Todos merecem viver, todos merecem respirar o mesmo ar, ser felizes, se possível, e viver até a morte também, se possível, se ninguém for acometido de alguma patologia. Mas é isso. Em linhas gerais, o veganismo é uma ética, vai além de uma mera dieta, tá? A alimentação é um detalhe só, é a ponta do iceberg, vai muito além disso. Só para você ter uma ideia, eu não uso sequer nomes de animais como termos pejorativos. A gente vê isso, né? Seu tipo burro, vaca? Seu burro. Nem isso. Mentira. Nem isso. Tamanha a preocupação com com os animais mesmo, entende? Isso eu aprendi com o passar do tempo, né? Então a gente se policia até mesmo nesses detalhes. Uhum. Até nesses detalhes. Nós temos outros termos, né, para falar sobre alguém, para se referir a alguém, né? Temos um vocabulário, para ofender alguém. Temos um vocabulário muito podre. Pois é, temos um vocabulário muito muito fértil, muito rico, né, para não precisar usar os animais como ofensa, né? Eles têm as suas qualidades. Muito rico. Eles têm as suas qualidades, as suas virtudes, né? As suas forças, enfim. Então a gente não precisa disso, sabe? E com mais de 15 anos na condição de vegano, eu vejo que
eu tive muitos ganhos, nenhuma perda, nenhum problema de saúde. Com o passar do tempo eu vi que eu não estava sozinho nessa. Com o passar do tempo eu vi que muita gente adotou essa ética. Vi no esporte muitos também veganos. Descobri nomes importantes, nomes respeitados mundialmente, que adotaram essa ética. Isso só me fez crescer. Esse é o segredo da pele. Talvez seja. Da pele boa. Ou o creme Nivea à noite. Não ter vícios, sabe? Não ter vícios acima de tudo. Procurar ser uma pessoa bem resolvida, acima de tudo. Amar os animais, estar sempre disposta. São vários. É um combo aí de coisas que talvez explique isso, entende? Uma vida saudável. E como que foi? Tipo assim, não, a partir de hoje não como mais e já era. Então, foi assim, eu precisava de alguma coisa que me colocasse numa posição horizontal em relação aos animais. Eu não estou acima deles, eu preciso estar no mesmo nível. E foi aí que eu descobri o veganismo, como uma escola, um princípio de vida que proporciona justamente isso. A gente vê os animais de forma nivelada. Eles estão no mesmo patamar, no mesmo degrau. Nós, seres humanos, não estamos, nós acreditamos nisso, tá? Que fique bem claro. Nós não estamos no topo da cadeia alimentar. E se estamos, por algum motivo, isso se deu às custas de muita covardia com os animais. Com muita exploração, maus tratos, crimes, né? Enfim, um homem não vai sozinho, não vai por conta própria numa savana africana. Ele vai com um rifle embaixo do braço, porque ele sabe que ele não vai dar conta de um ataque. Então ele é covarde, acima de tudo, porque ele precisa estar sempre municiado para lidar com os animais. Só um exemplo. Então, o veganismo ele se ajustou nisso que eu sempre procurei. Eu preciso de algo que me atenda nesse aspecto. Eu preciso me colocar no mesmo nível, porque o que eu aprendi lá na escola, no ensino básico, no ensino médio, não está sendo satisfatório para mim. Eu não concordo com essa hierarquia que nós mesmos estabelecemos. O humano olhou no espelho e falou assim: você é o privilegiado, você é o dono de toda essa fauna e flora, você é o dono dessa natureza, então você manda e desmanda, né? Eu não concordo com isso, nunca concordei, até mesmo com algumas correntes filosóficas que estabelecem o homem como centro de tudo. Mas será que não é porque o ser humano é o único que tem a plena consciência? Não, outros animais têm essa possibilidade de desenvolver um pouco de consciência, mas a gente vê só o ser humano a partir de alguns recortes. A gente se esquece que, para além dessa autoconsciência, dessa possibilidade de ter autoconsciência, o homem também é o mais... É o lobo dele mesmo, né? O homem é o lobo do homem, mas é o mais truculento de todos os animais. Se a gente tirar hoje os seres humanos da Terra, como num passe de mágica, Rafaela, o mundo, a natureza não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Porque nós não temos nenhum papel no ecossistema, nenhuma função. Função de polinizar uma planta, nada, não temos nenhuma função. A gente apenas ocupa e ainda nós nem vivemos na natureza nua e crua. A gente criou uma sociedade paralela para a gente viver de forma muito confortável. Se a gente tirar as abelhas do mundo hoje num passe de mágica, desastre ambiental. Porque as abelhas têm um papel nesse contexto todo. O ser humano não tem nenhum papel. Ele criou uma sociedade paralela, ele se divorciou da natureza, criou uma sociedade paralela e ainda por cima resolveu que ele é o dono disso tudo e ele tem carta branca para destruir, para desmatar, para poluir, para matar outros animais. Então, para além do lado positivo da consciência humana, existe esse outro viés, esse lado negro, esse dark side do humano, né, que mostra que ele é potencialmente nocivo, sim, para o meio ambiente. Tem até uma cena do primeiro Matrix, filme Matrix, que é bem interessante, quando o Morpheus ele sequestra o Neo, e lá ele diz, olha, nós estamos... O Morpheus não, quando um agente da Matrix ele sequestra o Morpheus, que é o líder ali dos seres humanos. E ele diz, olha, nós queremos destruir a raça humana porque vocês não passam de um vírus na Terra. Vocês se multiplicam com muita facilidade e ainda destroem tudo que tem pela frente. Olha, quando eu vi isso pela primeira vez, já era vegano,
foi uma coisa assim que me marcou demais, entende? Não sou aqui favorável à extinção da espécie humana, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, nada a ver. Eu só acredito que o ser humano precisa fazer essa autorreflexão voltada à sua relação com a natureza, para que ele se coloque como mais um dependente da natureza, e não como o dono desse contexto, dessa natureza, como o cara que tem carta branca para fazer o que bem entender. Acho que hoje em dia, na verdade, está indo bem pro contrário, né? As Infelizmente, pessoas estão, assim, cada dia mais... Não, eu sou o centro do meu universo, o universo é meu e tudo pertence a mim. Uma coisa que me causa repulsa é assim, é o antropocentrismo cartesiano. Eu vou explicar. É quando nós acreditamos que o ser humano é o centro de tudo, daí o termo antropocêntrico, e quando a gente encara outras vidas como meros seres autômatos, que não têm consciência, que não têm sensibilidade, que não têm possibilidade de afeto. Por exemplo, animais não passam de seres ali que comem, dormem, têm uma fisiologia muito padrão, são meros robozinhos que ficam ali. Não têm capacidade, inclusive, para gerar afeto, para receber afeto. Então eu sou contra esse tipo de perspectiva, porque explica muito bem tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Essa relação ainda hierarquizada, o homem lá em cima, os animais aqui embaixo, a natureza pagando o preço por essa devastação toda, e o relógio, esse cronômetro que mostra o fim do mundo cada vez mais com a luzinha ali, vermelha, acesa. Então até onde a gente vai com esse lema, com esse antropocentrismo? Até onde... qual que é o fim disso? Eu só vejo destruição, eu só vejo devastação do nosso meio, infelizmente, né? E agora uma mensagem feliz. Uma mensagem feliz? Brincadeira. Não, há várias possibilidades aí de uma assim, mensagem falando feliz. sobre a crueldade, né, animal, você faz parte, né, de um grupo de defesa animal. Já fiz parte. Não faz mais. Mas e aí, quando a gente precisa fazer uma denúncia, né, de maus tratos, porque a gente liga para a polícia vai dizer, e eu falo isso com já enfrentei já aconteceu também comigo. Isso. A polícia vai dizer, eu não tenho o que fazer. Mas você tem imagem? Tenho. Você tem vídeo? Tenho. Você tem... aí vai lá, a pessoa, o máximo, também o policial também fica amarrado quanto a isso. O que eu vejo, assim, não existe um protocolo bem definido para que a resposta seja padrão em todas as ocorrências. Então, ao longo da minha vida, eu sempre me deparei com atendentes que agiram de forma rápida, com muita prontidão, vamos mandar alguma equipe para ir quanto antes. Mas há outros que infelizmente não tinham esse mesmo comportamento. Apresentavam até outros números para ligar, para fazer contato. Até hoje essa falta de padrão, de protocolo, persiste. Já fiz várias cobranças. Um caminho. Hoje eu vi que teve uma ocorrência na cidade de Avaré e a delegacia seccional fez questão de deixar o número 197, que é um telefone padrão para todo o território brasileiro, através do qual a pessoa pode fazer denúncia de maus tratos e também relatar outros crimes. 197, que fique bem registrado aqui. Telefone super simples. No caso de Piraju, se a pessoa tem alguma denúncia, ela pode recorrer ao Centro de Controle de Zoonoses, através do WhatsApp 3305-9029, que é telefone e WhatsApp. Parece-me que eles não recebem áudio nesse WhatsApp, apenas texto e fotos. Com a atual administração, eu percebi que eles adotaram algumas mudanças. Então, espero que com essas mudanças a denúncia seja encaminhada, se necessário, à polícia, ao Ministério Público, que haja uma resposta efetiva, uma punição, acima de tudo, né, para quem maltrata, para quem abandona. Mas o primeiro passo é do cidadão que está ali disposto a fazer a denúncia. E eu peço que todos os administradores, quem estiver nos ouvindo aqui, que facilitem esse contato, que não sejam tão burocráticos para facilitar o contato e que também não exijam que a pessoa se identifique, Rafaela. Nem sempre a pessoa vai se identificar, vai querer arrumar briga com o vizinho. Então que facilitem, que permitam o anonimato, desde que a denúncia seja bem fundamentada, que ela tenha elementos, tenha um endereço, tenha um norte para as autoridades agirem. Mas entendam que é difícil para quem está do outro lado da linha fazendo a denúncia. Ele já está dando o primeiro passo, que é de provocar ali uma comunicação. Então, que facilitem, desburocratizem esse caminho, por favor, para que os animais não sofram.
por mais tempo, né? É isso. Porque já é difícil, que geralmente quem vai fazer esse tipo de coisa já não é uma pessoa de boa índole. É isso. Então você vai denunciar uma pessoa dessa, provavelmente você vai arranjar um problema. Eu já tive, porque durante a minha caminhada como voluntário, como presidente da Associação Protetora dos Animais de Piraju, já fui ameaçado inúmeras vezes, corri sérios riscos por conta disso, você estar ali exposto, né? À medida que o tempo foi passando, eu vi que eu poderia ficar mais nos bastidores, apenas acionando as autoridades, né? Sendo apenas um meio entre a denúncia e as autoridades que estão aí constituídas, que tem, né, elementos, aparato físico, equipamentos, para agir de uma forma mais qualificada e até mais segura. Porque infelizmente tem muito. Tem muito, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente vê. Muito mais do que a gente vê. E o problema está dentro da casa das pessoas. O crime de maus tratos, o abandono, ele começa na casa das pessoas. Quando um cidadão deixa, por exemplo, de vacinar o seu cachorro contra alguma enfermidade e aquele cãozinho, por exemplo, adquire uma sinomose e começa a apresentar sintomas, é o que eu vejo. A pessoa manda o animal para a rua. E fica difícil para o poder público identificar a origem desse animal, porque ele sequer é microchipado. Então fica difícil procurar o dono e punir o dono. Então começa na casa, a partir de uma vacina que deixou de ser dada. Entende? Esse trabalho interno, domiciliar, precisa acontecer até para que o poder público não enfrente despesas futuras com um atendimento endereçado a um animal que tem dono. Porque se ele está na rua e não tem como identificar quem é o dono, ele vai ser tratado como um animal de rua. Mas na verdade não, ele saiu de uma casa. E o poder público precisa fazer um movimento contrário de ir até as casas, ver o que está acontecendo dentro dos domicílios. Concordo também. Mas enfim, o que você deixa, Diego? Deixa suas redes sociais, né, para o pessoal te seguir. Acho que você não tem Instagram pessoal. Pessoal não tem. É o Expresso. O Expresso é seu mesmo. É minha página de notícias. Assim, não existe uma equipe, né? É você a equipe? Eu apenas, cuidando de tudo aquilo. Eu achava que era um grupo... Não tem. Desde quando foi criado, em 2001, se eu não me engano, sempre sozinho, sempre fazendo as edições, a parte artística, gráfica, edição de vídeo e tudo mais, sozinho. Textos, acima de tudo. Então, Instagram, Facebook do Expresso, Rádio do Vale FM, apresenta o Jornal Regional de segunda a sexta, das 12 às 13h30. Há também os boletins que vão ao ar 5 vezes por dia ao longo da programação da emissora. Estou aí na rua o tempo todo, né, sempre à disposição. Deixo aqui o meu WhatsApp, 998-462420, WhatsApp e telefone. Fico à disposição para receber demandas da população ou para sanar alguma dúvida, para conversar, enfim. São esses os meus canais. Não tenho nenhum perfil pessoal nas redes sociais, porque não tenho tempo para ficar cuidando de perfil pessoal. E também, vamos lá, poderia deixar algum outro contato. Se alguém tiver, como você falou das denúncias, né, eu considero isso muito importante. Reforço mais uma vez aqui o WhatsApp do CCZ de Piraju para denúncias. Ou até caso você queira adotar um animalzinho, Rafaela. Tem muitos animais lá precisando de um lar. Vejo que se nada for feito, muitos vão morrer nos canis e gatis da vida. 3305-9029 para você também conhecer os animaizinhos e quem sabe sair de lá com um cão ou um gato ali que foi abandonado. Eles têm página também? Tem página também nas redes sociais, Centro de Controle Zoonoses ou CCZ de Piraju. Os voluntários também da APRAP também têm canais, as redes sociais muito ativas, principalmente na atual gestão da Cássia, que está fazendo um bom trabalho. Muitos animais precisando de um lar. E 99% das pessoas que procuram os voluntários, a prefeitura só querem saber de filhotes. A pergunta que eu deixo no ar aqui, e os adultos? E os animais adultos? Quando crescer? E quando crescer, os animais já mais senis vão para onde? Se ninguém tem interesse em adotá-los. Infelizmente. A mensagem que eu deixo aqui é que as pessoas se encontrem de alguma forma, seja no estudo. Isso que eu ia te perguntar também, de final, assim. É isso. O que você quer passar para pessoas que querem seguir a mesma linha, a mesma profissão que você segue hoje? Que, acima de tudo, tenham paixão, que sejam pessoas indignadas por natureza, que não se contentem com respostas prontas, que pratiquem a desconfiança o tempo todo, nem sempre aquilo que a gente
isso é bem filosófico, né? Talvez esse copo aqui não seja, né? Talvez seja uma ilusão, talvez seja alguma projeção que eu estou vendo aqui, né? Só uma brincadeira. A desconfiança, o ceticismo com relação às coisas que acontecem, talvez aquela explicação que a população está recebendo não seja a mais adequada, a mais satisfatória. Então esse exercício é muito importante. Acima de tudo, sejam pessoas indignadas caso queiram seguir por esse jornalismo mais crítico, mais aguerrido, voltado às demandas sociais, mas também há a possibilidade da pessoa seguir um jornalismo mais institucionalizado, de defesa talvez de alguma empresa, de alguma instituição. Boa sorte, que isso seja feito com muito profissionalismo, porque as instituições merecem, que exercitem a leitura, que isso é muito importante, que tenham uma boa bagagem literária, se possível, que continuem lendo, escrevendo, praticando a escrita, que não sejam reféns de plataformas ou de softwares que fazem o serviço todo pronto e entreguem aquilo lá de bandeja para a gente, que não percamos, que não percamos essa capacidade de nos articularmos, de gastarmos saliva, de abrirmos um documento no Word e fazermos um texto com clareza, enfim. Que sejamos humanos acima de tudo, entende? Que a gente não perca todas essas conquistas que a gente conseguiu ao longo do tempo. Enfim, é isso. Obrigado, Rafaela, pelo espaço, parabéns pelo podcast, sucesso para vocês mesmo. Obrigada. Gente, obrigada por vocês terem acompanhado até aqui a gente e até a próxima.